No tópico de liderança na ISO 9001, no requisito 5.3, a norma trata de papéis, responsabilidades e autoridade organizacional. Mas um ponto que já dá muita dor de cabeça é: qual é a diferença de responsabilidades e autoridades? Não é a mesma coisa? Pois é, para você entender bem esse requisito e não ficar com dúvida nenhuma na aplicação, vem comigo para a aula de hoje. Curso sobre a metodologia 8D já está disponível e ajudando muita gente. Então, clica aqui no link na descrição abaixo e adquira também a sua vaga para não ficar por fora desse grande aprendizado e aplicar aí também no seu dia a dia, na sua empresa e crescer cada vez mais aí na carreira profissional dentro da qualidade. Oi, gente, seja muito bem-vindo aqui ao canal do 3E's. Você que está trilhando conosco essa jornada sobre a ISO 9001. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua companhia. E se está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque semanalmente nós trazemos um conteúdo novo para você que trabalha no sistema de gestão da qualidade, que é iniciante ou que já é veterano, porque precisamos aí muito de respaldo para que no dia a dia saibamos tratar as situações dos nossos processos. Então, o nosso canal contribui com isso e na ISO 9001 nós trabalhamos requisito por requisito. Hoje falando então de responsabilidades, autoridades e os papéis que são necessários dentro da empresa. Dentro do tópico de liderança, a norma diz que a liderança, em especial a diretoria, precisa determinar os papéis necessários, que tudo fique muito claro dentro dos cargos, o que deve ser feito e qual é a responsabilidade e a autoridade de cada um. Então vamos ver o que diz a norma para nós nesse requisito. A norma diz para nós da seguinte forma: a alta direção deve assegurar que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas, comunicadas e entendidas na organização. Então, olha só, a norma diz que as autoridades e as responsabilidades devem ser pertinentes e devem ser atribuídas, comunicadas e entendidas. Preste atenção porque aqui tem três requisitos: atribuídas, comunicadas e entendidas. O que ela quer dizer com atribuídas? Ou seja, deve ser distribuído entre as pessoas as responsabilidades e as autoridades do que ela deve fazer. Outra coisa, a pessoa deve ser comunicada, ela deve saber que aquilo é responsabilidade e a autoridade dela. E outro requisito, deve ser entendido na organização. Poxa, Tom, mas como que audito se a pessoa entendeu ou não? Principalmente por entrevista. Quando o auditor está ali correndo no processo, fazendo entrevista, vendo se a pessoa sabe o que faz, na hora de ver ali os papéis, por exemplo, numa instrução de trabalho, se a pessoa entende o que é o papel dela, até onde vai. Sabe aquela perguntinha que o auditor faz geralmente? E quando você encontra um produto não conforme, o que você faz? E essa é uma perguntinha que mostra muito bem claro qual é a responsabilidade e a autoridade da pessoa que está sendo entrevistada. Ou seja, até onde vai o papel dela. Quando ela encontra, o que ela faz? Ela mesma toma uma atitude ou ela comunica a alguém? Ou seja, está ali verificando se é muito claro o papel dela. Então, precisa ser atribuída, comunicada e entendida na organização. Ou seja, desde a alta direção até o chão de fábrica, todos os papéis, responsabilidades e autoridades devem ser entendidos e disseminados da forma correta. E a alta direção deve atribuir as responsabilidades e autoridade para. Outro requisito aqui: quem distribui responsabilidade e autoridade? A alta direção. É papel da alta direção dizer o que os gestores vão fazer, o que as linhas hierárquicas vão fazer dentro do papel de cada gestor, e ali fazer com que a equipe, a atividade, ou seja, quando há um planejamento na empresa, cada papel tenha então as diretrizes adequadas para alcançar o sucesso dentro da empresa. De que sucesso estamos falando? Satisfação do cliente com o produto ou com o serviço que é entregue para ele. Mas então, o que a alta direção deve atribuir como responsabilidade e autoridade? Para quê? Vamos ver? Nós vamos ver então 5 partes que diz para nós A, B, C, D e E, que fala então de como distribuir e quando distribuir autoridade e responsabilidade. E na parte A diz da seguinte forma: assegurar que o sistema de gestão da qualidade esteja conforme com os requisitos dessa norma. Na parte a norma diz para nós da seguinte forma: a diretoria, a alta direção, precisa se preocupar em determinar, em colocar pessoas responsáveis pelo atendimento aos requisitos dessa norma. Ou seja, quem é que vai, de fato, reger, né, que vai ali, de fato, trazer os requisitos da norma implementados na empresa e cuidar para que eles sejam entendidos, atendidos. Quem vai assegurar
a aplicação e a conformidade da norma no processo. Muitas vezes é um RD, quando tinha, né, na empresa, responsável da direção, representante da direção. Hoje pode ser o gestor da qualidade, porque a norma já não pede mais um representante da direção. Pode ser alguém que esteja ali num cargo específico, pode ser alguém da própria diretoria, mas a norma diz que alguém tem que ter esse papel de responsável pelo sistema de gestão da qualidade, conforme os requisitos dessa norma. Ou seja, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que tem responsabilidade e autoridade? E um ponto importante, o que é responsabilidade e o que é autoridade? Quando a norma fala de autoridade, ela está falando de alguém que tem poder para executar algo, para fazer algo. Ou seja, João está delegado por inspecionar peças. Então ele tem autoridade por inspecionar, e se inspecionar peça, ele tem autoridade para segregar a peça. Porém, o João pode não ter responsabilidade sobre ela. Ou seja, ele pode segregar, ele pode encontrar não conformidade, mas se algo der errado, ou se ele deixar de fazer, ele não é o responsável. O responsável, por exemplo, pode ser o gestor dele. Ou seja, caso ele deixe de fazer, deve se tratar com o gestor dele que é responsável. Então, responsável é quem responde por. Autoridade é quem pode fazer algo. É quem tem o dever de fazer algo. É quem está ali descrito como cargo, como função daquela pessoa. Então, essa é a principal diferença entre responsabilidade e autoridade dentro daquilo que faz. Porém, a pessoa pode ter autoridade e responsabilidade naquilo que ela faz, conforme determinado pela empresa. Então, ela está falando que tem que determinar quem é o responsável e quem tem autoridade sobre o sistema de gestão da qualidade, conforme os requisitos dessa norma. Na parte B, diz da seguinte forma: assegurar que os processos entreguem suas saídas pretendidas. Opa! O que a norma quer dizer aqui? Cada processo tem uma entrada, tem um processamento, tem uma saída. Um exemplo, produção, ela recebe matéria-prima, ela processa a matéria-prima e entrega para o processo seguinte. Pode ser expedição, pode ser o setor de acabamento, pode ser um outro processo qualquer. Ou seja, tem um processo ali. Quem é o responsável para, de fato, assegurar que o que ela está entregando está, de fato, conforme a sua saída pretendida? É o gestor? É o líder? Quem será? A empresa precisa definir quem é essa pessoa que assegura que a entrega está conforme aquilo que foi previamente determinado como saída pretendida daquele processo, daquela etapa. E isso cabe para todos os outros processos de recebimento, de expedição, de compras, de logística, seja qual for. Na parte C, a norma diz da seguinte forma: responsabilidade e autoridade para relatar o desempenho do sistema de gestão da qualidade e as oportunidades de melhoria, conforme o requisito 10.1, em particular para a alta direção. Aqui a norma quer saber quem é que tem autoridade e responsabilidade de verificar, de atender, de monitorar o desempenho da gestão da qualidade, em especial naquilo que se diz quanto a oportunidades para melhoria, e é isso que diz lá na parte 10.1 da norma, vai tratar sobre melhorias, e também, em particular, sobre reportar isso para a alta direção. Hoje, como a norma, então, não tem mais aquele papel de representante da direção, então agora tem que determinar alguém que tem essa responsabilidade de levar para a alta direção o desempenho da empresa diante do seu sistema de gestão da qualidade. Ou seja, todos os processos, tudo aquilo que é importante para a empresa, tudo aquilo que tem ligação com a sua política, tem que ser relatado para a alta direção qual é o desempenho. Por isso que a norma trata no requisito anterior sobre os processos e suas saídas. Está atendendo? Está de fato de acordo? Os resultados são satisfatórios? Não são. Então, precisa ser reportado, precisa ser tratado o desempenho, relatar o desempenho, e é isso que a norma está se preocupando na parte C. Na parte D, ela diz o seguinte: assegurar a promoção do foco no cliente na organização. Alguém tem que se preocupar, tem que ter responsabilidade e autoridade na relação com o cliente, nos tratamentos com o cliente de forma geral. Quem vai dar foco para o cliente? Quem está olhando para isso? É marketing? É vendas? Quem de fato está cuidando disso? É um responsável específico? Quem vai cuidar das reclamações? Quem vai cuidar de contrato? Quem vai cuidar de assistência técnica? Então, ou seja, olha quantos papéis, quantas responsabilidades precisam ser pensadas para que o foco no cliente tenha de fato aí um destaque na organização. E isso é verificado dentro aí dos processos como um todo.
Também a norma diz na parte E o seguinte: assegurar que a integridade do sistema de gestão da qualidade seja mantida quando forem planejadas e implementadas mudanças no sistema de gestão da qualidade. Outro papel, a responsabilidade que a norma se preocupa é quem vai cuidar das mudanças dentro do sistema de gestão da qualidade. Quem tem responsabilidade pelas mudanças? Quem pode executar mudanças? Em quais condições? Quem são as pessoas responsáveis? E quem pode executar? Esses requisitos, todos esses que nós lemos aqui agora, precisam estar muito claros os seus papéis e responsabilidades, porque a norma se preocupa principalmente com isso que foi colocado na norma. Mas quais são as formas de determinar e de deixar claro a responsabilidade da autoridade? Elas podem estar descritas em instruções de trabalhos, em procedimento, quando se menciona ao realizar cada atividade, já mencionar quem está realizando e responder para quem, reportar para quem. Muitas vezes procedimentos têm quadro de responsabilidades, mas também um outro ponto muito importante, onde pode se descrever a autoridade e responsabilidade, são as chamadas descrições de cargo. Lá se descreve o papel de cada um, a responsabilidade de cada um, a autoridade de cada um e para quem aquela pessoa, aquele cargo responde. Um outro ponto pode ser o organograma, que mostra a hierarquia de atividades e para quem cada um responde. Então, também ali mostra-se uma forma, né, de autoridade e responsabilidade. Espero ter ficado claro para vocês esse requisito, principalmente a diferença entre autoridade e responsabilidade, e que você consiga disseminar isso dentro dos seus processos, dentro do seu procedimento, de forma muito clara e não mais cair nas pegadinhas que encontramos aí nas auditorias, mas principalmente para que você, entendendo bem isso dos papéis, consiga aplicar isso de forma efetiva no seu processo. Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui no teu comentário. Se precisa de ajuda, eu estou à disposição. Pode me contatar pelo meu Instagram, @3es.desenvolvimento. E se precisa aí de um serviço específico, precisa disseminar a ISO 9001 na tua empresa, eu estou à disposição também para uma consultoria, caso precise. Então, entre em contato e vamos aí entender o seu cenário. Muito obrigado pela tua companhia e nós nos vemos na próxima aula.